aproveitar que a gente está falando de fundos imobiliários, nesse momento tá caindo tudo, né? Todos os fundos imobiliários estão caindo. Por causa da taxa Selic e por causa dessa ameaça de tributação, né? Essa queda uma DP nos fundos imobiliários. Essa queda é real ou é psicológica? Vou te responder isso quando sair se vai ser taxado ou não. Então, vamos lá. A Selic a gente pode falar. É real. É real por quê? Porque tava 2 e vai para 7. O que eu não entendo é como é que isso se conversa com o fundo imobiliário. Perfeito, vamos lá. Vamos imaginar agora que você tem 1 milhão. Eu sei que você tem até mais, mas vamos botar um valor baixo pra galera não assustar. Para rolar uma identificação. E uma identificação, o cara não ficar... Você tem 1 milhão de reais agora. Tá? Não, aliás, vamos para facilitar a minha conta, eu vou dar um downgrade. Você tem 100 mil reais em fundos imobiliários. Beleza? Tá. Você consegue hoje fundo imobiliário pagando 7% no ano de dividendo. Tá? Então, o que significa isso? Que você vai ganhar ali os seus 7% dos 100 mil. Vai me acompanhando que depois a gente vai chegar na matemática da parada, tá? Então, você ganha 7% hoje de fundos imobiliários. Ok. A Selic está subindo, tá? Você já tem aí tesouro pagando 8 e pouco. Depois tem que ver o desconto líquido e tal, mas você já está com ele subindo. Você concorda comigo que o risco, teoricamente, do tesouro é muito mais baixo do que dos fundos imobiliários? Fundo imobiliário, Deus me livre, o imóvel pode cair, o inquilino saiu também, tem alguns riscos e tal. No tesouro, se der merda no tesouro, que já deu uma merda muito grande. Tem risco, tá, galera? Sempre, tudo tem risco, tá? Não existe risco zero. Não existe, só casamento. Casamento você vai ser feliz e tal, momento, né? Mas é que o Lucas Pitt, ele vem aqui, ele falou que investir num tesouro, tu tá dando teu dinheiro pro governo. E ele não confia no governo. Ele acha que é mais arriscado confiar no governo. Por isso que tem risco. Por isso tem risco, tá? Mas para dar uma merda no tesouro, porque já deu uma merda em tudo. O país já vai estar numa situação muito ruim e tal. Mas por isso que a gente sempre tem que... Tudo tem risco, tá? Até o que tem o fundo garantidor de crédito tem risco. Porque o fundo garante até 250 mil. Eu falei 200 pelo seguinte, porque muita gente acha que é 250 e investe 250. Só que aí, como ela está ganhando juros, daqui a pouco ela tem 280 mil e é garantido só 250. Então, sempre toma esse cuidado, tá, galera? Em investimentos que tem fundo garantidor de crédito, não coloque os 250, entendeu? Ninguém nunca faz essa conta. Porque tu não tá levando fé nem no próprio investimento. Isso, né? o cara chega lá, pô, eu tenho um fundo tal, tô tranquilo. Quanto você investiu? 250. Há quanto tempo? Não sei quantos anos. A parada já tem... O cara só vai ter 250. Tá. Mas voltando lá o exemplo do fundo imobiliário. Qual a relação do fundo imobiliário com a Selic? Existe uma relação do fundo imobiliário com um dos tesouros, tá? Eu vou falar para não confundir, tá? Para que fique bem claro. Existe um spread de 2 a 3% da NTNB, que é um tipo de tesouro, que está hoje pagando aí PCA mais 4 e pouco. Então, até 7% a Selic indo, tá tudo bem. Tá quase tudo bem. Se passar disso, os fundos vão cair mais ainda. Porque a galera vai sair e vai optar pelo tesouro. Exatamente isso. Entendi. Já entendeu. Mas não é uma queda real num fundamento de um fundo imobiliário. Não, zero, cara. Mas o que acontece? Se você tem lá os teus 100 mil pagando 7 mil de juros, tá? O que vai acontecer? Se o tesouro pagar 8 ou 9, você vai pro tesouro, cara. Mas o fundo imobiliário, no mesmo período, por exemplo, o cara pega um tesouro de 10 anos e o fundo imobiliário ele vai manter 10 anos também. A tendência não é um imóvel melhorar? Essa é a grande questão, porque as pessoas ignoram. Porque aí você tem que falar assim, tá, Charles, mas você continua nos fundos imobiliários. Eu continuo por causa disso que você está falando, porque se a inflação está subindo, presta atenção, se a inflação ela está subindo um pouco, né? Mas a gente não sabe aonde ela vai. É impossível você falar se ela vai continuar ou se ela vai parar. Porque a gente está no meio de uma confusão da pior pandemia do século, porra. Entendeu? Tem porto na China que está todo cagado ainda de remessa, faltando chip para carro. Você viu que tem carro usado mais caro do que como o cara pagou lá atrás. Cara, isso tudo vai... O mercado ele vai se ajustar em algum momento. Só que a gente não sabe se vai se ajustar lá em cima ou se vai descer um pouco. O dólar estava caindo, hoje já está subindo. Impossível fazer previsão, mas o que você pode entender
são os fundamentos. Então, isso que você falou. Eu não invisto no fundo imobiliário só querendo 7% ao ano. Porque senão eu compararia também só com a Selic, com a NTNB e tal. O que eu estou olhando agora? Mas aí eu tenho 43 anos, já vi isso antes e tal. Os imóveis devem se valorizar. Só que eu não posso recomendar isso para ninguém. Isso é uma opinião muito pessoal. Então, para mim, faz sentido ainda, mesmo que a Selic vá 6, 7, ter um pouco de fundos imobiliários, porque eu estou ganhando 7 ao ano, enquanto o governo não dá uma mordida, mais essa valorização que você está falando. Quando vai ocorrer a valorização? Eu vou te dizer, em algum momento. Porque a pessoa fica assim, não, legal, eu comprei fundo imobiliário. Você acha que esse ano? Cara, não sei. Imóveis, eu já vi isso muito aqui no Brasil. Fica lá 5 anos parado, cara. Nada acontece. E aí, de repente, dá uma porrada assim, violentíssima. Aconteceu isso em 2012 aqui no Brasil, eu lembro, cara. Foi um negócio... Lembra que os imóveis deram um tiro, cara? Você ia ver um imóvel, era 200 mil. Aí no mês seguinte, 230 mil. No outro mês, e vendendo. Isso era uma bolha ou era economia real? Parte real, que ficou até hoje. Pode ver aí, quem comprou imóvel 2010, 2011, o imóvel está valendo muito mais. A tendência de tudo não é sempre valorizar tudo no mundo, porque as pessoas estão... De imóveis e terrenos? De coisas reais, assim. É sempre ficar mais caro, porque tem mais gente. Só que não é na hora que a gente quer, porque o problema é assim, o cara começou a investir em 2020, não subiu de lá para cá, por exemplo, o imóvel, o cara sai. Esse negócio não anda, o cara fala. Entendeu? Mas é muito importante entender essa relação entre investimentos, porque eu não gosto de ter tudo numa coisa só. O fato de eu ter fundo imobiliário não inviabiliza de eu ter um tesourinho. O fato de eu ter fundo imobiliário não inviabiliza de eu ter ações. Só que o fundo imobiliário, qual a função dele? Gerar renda, essa do dividendo todo mês, e você também se expor ao preço dos imóveis. São essas duas coisas. E o outro elemento aqui... Que você tem fundo imobiliário, né? Tem. Fala aí, Pagano. Não, tem um monte. Eu tenho bastante. Eu adoro ver aquele dinheiro pingar todo mês. Todo dia 15 e às vezes alguns dia 25, né? Pô, quando entra ali eu já uso para comprar mais um e esqueço. E deixo o negócio rolando. A minha mente é daqui uns 15 anos eu analiso como é que esse negócio tá. Pronto. Agora, você pega bons fundos, né? Logística, shopping. Dá para ter uma carteira bacana. Eu uso casa de análise. Boa. Inside app, do Lucas. Na propaganda aqui, na recomendação. Mas tem um outro elemento também que tá contribuindo para as quedas dos fundos, que é a taxação. Primeira coisa, Selic, porque tem uma relação. Depois eu explico aí para a galera num gráfico esse spreadzinho de 2% a 3% do Tesouro com uma coisa que é mais técnico. Esse é a Selic lá. Esse negócio da tributação, cara, um momento super complicado para os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários já estão apanhando pela questão da Selic. Essa que você falou. Por si só já estava em queda, né? Já estava ali caindo por causa da Selic. E aí, de repente, cara, apareceu essa história da taxação dos dividendos e dos fundos imobiliários. São duas coisas diferentes. Né? Taxação dos dividendos para empresas e taxação dos fundos imobiliários, que a gente não sabe se vai ser 10, 15, 20. E tem valor mínimo? Ou já vai vir descontado já? Se tu tem uma cota e tu ganha 60 centavos, já vai vir descontado esse dividendo? Ou é tipo para quem lucra 20 mil? Provavelmente vai vir descontado. Provavelmente vai vir descontado. A gente não sabe. Não adianta tentar fazer uma previsão. Já conversei com uma porrada de gente. Não adianta. Tipo, vai ser 5, 10, 15. Só que a minha opinião pessoal, e também de economista, pelo meu histórico, é que você chegar agora... Tinham 200 mil investidores no fundo imobiliário. A gente tem 1,5 milhão depois de 2 anos. Ou seja, cara, eu gosto muito de usar a palavra ratoeira para algumas coisas. Foi uma ratoeira que o governo armou, cara. Você esperou 1,5 milhão de investidores entrarem no mercado, acreditarem, aprenderem, assistirem meus vídeos, os teus, lerem o livro Pai Rico Pai Pobre, lerem tudo. Aí a pessoa aprendeu o seguinte: porra, cara, eu preciso cuidar da minha aposentadoria.
investiu em fundos imobiliários. Aí quando tudo estava bonitinho, o governo chega lá e dá uma mordida, destruindo, corroendo parte da aposentadoria das pessoas, que é a ideia do negócio.